Olá, me chamo Thalisson e vou apresentar o projeto Spectro, da equipe Aerobeetle para a 22ª competição SAE Brasil Aerodesign na categoria regular. Antes, gostaria de agradecer aos apoiadores do projeto Aerodesign por ajudar a realizar a maior competição estudantil de engenharia da América Latina. Somos a equipe Aerobeetle da Faculdade Pitágoras de São Luís, Maranhão, composta por 7 integrantes e o orientador. O projeto da aeronave Spectro foi desenvolvido pela integração de 6 áreas e dividido em 3 etapas: conceitual, detalhado e definitivo. A etapa conceitual começou com a análise do regulamento, definição dos objetivos da equipe e também a melhor configuração de aeronave que atendesse a esses objetivos. No projeto detalhado, foi feito o refino da configuração da aeronave e determinação dos pontos-chave da construção, como fixações e materiais a serem utilizados, até chegar ao modelo definitivo de competição, com uma aeronave pronta para ser construída. No início da etapa conceitual, foram definidas as restrições de projeto, como peso máximo de decolagem em 20 kg, redução do somatório comprimento mais envergadura, comprimento de pista para decolagem e pouso que permaneceram os mesmos, e buscar também a retirada de carga em menos de 120 segundos. Foi feito o levantamento das variáveis de pontuação, focando principalmente na maior carga paga possível, o menor peso vazio e a acuracidade. Após o início da fase conceitual, foi determinado que não haveria competição de voo, o que fez aumentar ainda mais a importância das notas de relatório. Em seguida, definimos os objetivos da equipe, ficar entre as 20 melhores equipes no geral e a terceira melhor entre as faculdades particulares, projetar uma aeronave com peso vazio menor que 2,9 kg, capacidade de voar com carga de 8,5 kg no local da competição de voo e melhorar as notas de relatório em pelo menos 15% no geral. Analisamos os formatos disponíveis de aeronaves e levantamos os critérios básicos para sua elaboração de acordo com a maturidade da equipe na competição e também sua capacidade técnica, começando pela asa voadora, que segundo nossa experiência anterior possui elevado peso vazio, mas também grande capacidade de carga. Entretanto, o controle se torna difícil devido à ausência de empenagem. O biplano também possui elevados peso vazio e capacidade de carga, porém, segundo as limitações técnicas de equipe, é um modelo de difícil construção. A aeronave convencional é bem mais leve e mais simples estruturalmente, com uma razoável capacidade de carga, tornando-se um modelo versátil e equilibrado de acordo com os objetivos da equipe. Sendo assim, o formato escolhido foi a aeronave convencional, com motor na configuração Tractor, garantindo melhor refrigeração, fluxo de ar limpo para as hélices e ajudando também a balancear o centro de gravidade da aeronave. Uma asa trapezoidal, garantindo maior eficiência aerodinâmica, apesar de sua área ser menor. Tail boom tubular simples, evitando a construção de treliças, e empenagem convencional, eficiente e fácil de construir. As variáveis de projeto foram então escritas em uma planilha de Excel e as variáveis de controle geométrico foram definidas com valores mínimos e máximos para que fosse gerado um universo com milhares de configurações possíveis, que seriam então analisadas uma a uma pela planilha de previsão numérica multidisciplinar, capaz de ensaiar o comportamento da aeronave em várias áreas, como aerodinâmica, desempenho e estabilidade, de acordo com as equações dadas pela literatura disponível. Foi selecionada uma aeronave entre 32.400 modelos gerados, sendo que o primeiro critério de escolha foi uma margem estática acima de 6%, depois envergadura da empenagem menor que 1 metro para evitar o excesso de reforços estruturais, e em seguida foi escolhida a aeronave capaz de carregar a maior carga paga possível. De posse dos dados geométricos da aeronave, teve início o projeto detalhado, e logo detectou-se que, para que a área de empenagem vertical fosse suficiente, a sua altura deveria ser demasiadamente grande. Assim, a equipe decidiu dividir a área de empenagem vertical em 2 partes, formando uma empenagem em U, apresentando controle satisfatório e sendo mais segura e fácil de construir. O projeto detalhado de aerodinâmica começa com a escolha do melhor formato de asa, e mantendo-se o afilamento em 0,75, temos uma asa com enflechamento de bordo de fuga, uma com enflechamento do bordo de ataque e um modelo com longarina reta. Este modelo de asa mostrou ser o mais viável por ter apresentado melhor eficiência em CFD, melhor eficiência estrutural e facilidade construtiva, por não conter ângulos ou emendas na longarina e também facilitar o balanceamento do CG de acordo com o método da equipe. Foi cogitado o uso de endplates,
E entre todos os formatos e tamanhos experimentados, um deles apresentou melhora significativa na eficiência aerodinâmica em determinados ângulos de ataque e velocidades. Porém, quando analisadas todas as etapas de voo, observou-se que o ganho de eficiência médio ficou em menos de 5%, houve um aumento do arrasto parasita, exigindo mais potência do motor, e a adição de endplates aumentaria também o peso vazio da aeronave. Por esse motivo, o uso de endplates foi descartado. A escolha do perfil aerodinâmico utilizou dados extraídos do programa XFLR5, sendo que o perfil escolhido por comparação foi o perfil experimental de alta sustentação, o Beetle 2, por apresentar stall em um ângulo de ataque maior do que seus concorrentes e por ter melhor coeficiente de momento. O perfil escolhido para a empenagem foi o NACA 0012, um perfil simétrico com uma boa sustentação e com espessura suficiente para facilitar a construção sem que a espessura da empenagem fique grande demais, aumentando o arrasto aerodinâmico. Foi dado prosseguimento à análise de aerodinâmica, com a distribuição de sustentação na asa e empenagem, polar de arrasto da aeronave, análise de stall e efeito solo. A análise de desempenho teve início com a escolha do motor. Foi criada uma tabela com os dados disponíveis sobre cada motor Glow permitido pelo regulamento, excluindo da análise os motores elétricos, apesar de já serem permitidos na categoria regular. O motor escolhido foi o OS 55AX, por apresentar melhor relação entre tração máxima e massa, pela experiência da equipe com esse motor e pela disponibilidade de dados confiáveis para sua utilização. Para a escolha da hélice, a equipe fez testes com os tamanhos mais usados em bancada dinamométrica e também utilizamos o software Propeller Selector para prever o comportamento dinâmico dessas hélices. Sendo assim, a hélice escolhida foi a 13.4 por ter melhor desempenho em baixas velocidades, até 20 metros por segundo, compatível com as velocidades de decolagem e subida previstas. Com o cálculo da potência requerida e disponível para cada altitude, foi possível determinar graficamente o teto máximo absoluto da aeronave, fixado em 3.850 metros. A equação de carga paga em função da altitude foi determinada com o cálculo da equação do comprimento de pista para a decolagem, onde todas as variáveis foram fixadas, alterando apenas a altitude e densidade, determinando a carga paga máxima da aeronave em 9,5 kg ao nível do mar. A análise de desempenho seguiu então com previsões numéricas para formar o diagrama VN, utilizando as normas FAR, determinando os fatores de carga e velocidade de projeto para a aeronave. O tempo para cada etapa foi somado para saber o tempo total de missão, com o objetivo de determinar a quantidade de combustível necessária para a missão, com uma boa margem de segurança, determinando-se então que um tanque de combustível de 120 ml seria suficiente. Em seguida foram calculados os demais parâmetros de desempenho, utilizando também a literatura disponível. A análise de estabilidade e controle definiu mais alguns detalhes da configuração da aeronave, decidindo por utilizar asa alta, para maior estabilidade lateral, empenagem alta, garantindo o controle em grandes ângulos de ataque, configuração da empenagem em U, que também gera maior potência de profundor para o movimento de cabragem e na decolagem, e trem de pouso triciclo para maior estabilidade em solo. O centro de gravidade da aeronave é fixo, com ou sem carga, e fica a 28,4% da corda média aerodinâmica. A margem estática da aeronave ficou dentro do limite dos requisitos da equipe, e os lemes e profundor foram projetados para ampla deflexão, de mais ou menos 30 graus. A área de cargas e aeroelasticidade iniciou os estudos dos fatores de carga do projeto, com o diagrama VN de rajada, com rajadas entre 2 metros por segundo e 8 metros por segundo, demonstrando que os esforços na estrutura ficariam dentro dos limites de segurança. Foram determinados os esforços e momentos na asa e também na empenagem, prevendo as forças a serem suportadas pela estrutura. A análise dos esforços no trem de pouso foi feita para pouso em 3 rodas, 2 rodas e sobre uma roda, calculando uma força máxima de 313,6 N na vertical e 125,44 N na horizontal. Para o estudo de aeroelasticidade, a equipe não possui os recursos necessários, seguindo as recomendações do Manual de Boas Práticas no Aerodesign, implementando superfícies de controle balanceadas, articulações sem folgas e reforços nas áreas de maior vibração com resina epóxi. Na análise de estruturas, a equipe optou por utilizar materiais compósitos nas nervuras que possuem suporte de servos, no berço do motor, no trem de pouso, na fuselagem e no tail boom, para maior eficiência estrutural. E seguindo nessa mesma linha, utilizou-se perfis com otimização topológica, bordos de ataque e de fuga com balsa de 1 mm e fuselagem treliçada, para reduzir ao máximo o peso vazio.
A equipe optou por fixar a carga na fuselagem abaixo da longarina da asa, sendo que o suporte de carga possui parafusos para o ajuste do centro de gravidade do avião sempre que for modificada a configuração dos pesos. O tail boom é fixado com peças otimizadas e reforçadas com carbono e amarração em fibra de carbono e resina epóxi, servindo também como reforço estrutural para a fuselagem. No projeto elétrico, a configuração foi definida com comando de lemes em Y, cabos para os servos em fios AWG24 para maior capacidade de corrente, servos HV com engrenagens metálicas utilizando energia diretamente da bateria e com maior confiabilidade, bateria que garante até 1h30 de funcionamento de todo o conjunto, e transmissor com tecnologia FHSS, protegendo o sistema contra interferências. Por fim, chegamos à configuração da aeronave definitiva, com entelagem em monocoque, garantindo a qualidade das características aerodinâmicas e evitando reversão de comandos. Com o projeto apresentado, a equipe segue confiante para a competição de 2020, com a certeza de que a aeronave Spectre é competitiva e confiável, capaz de cumprir com sucesso os requisitos da missão. Agradecemos novamente aos apoiadores do projeto Aerodesign por estimular a pesquisa e desenvolvimento na área de engenharia aeronáutica. E agradecemos também aos patrocinadores da equipe Aerobeetle por todo o apoio que têm nos dado ao longo desses anos de existência da equipe. Sem vocês, nada disso seria possível.